Seja bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez aqui comigo a minha, a tua, a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá a todos, mais uma vez cá estamos nós para falar um bocadinho daquilo que se passou no campeonato do Placar de Handball. Exatamente. Antes de mais, agradecer a todos os que se juntaram a nós na nossa edição especial do No Intervalo na Twitch, em que falámos um bocadinho sobre o Frank Carol, a sua saída do Sporting, aquilo que foram as suas 10 temporadas de Leão ao peito. Foi cerca de uma horinha e pouco de conversa com vários convidados. Se depois quiseres ver, vamos ter o episódio disponível para relembrares um bocadinho aquilo que foi falado nesse dia sobre o percurso do Frankis no Sporting, aquilo que significou não só para o handball do Sporting, mas também para o handball nacional. Tivemos ali alguns comentários muito interessantes. Hoje vai ser um episódio a falarmos sobre aquilo que se passou este fim de semana no Campeonato Placar Handball 1 e começamos, Ema, com o jogo da oitava jornada, que não foi durante o fim de semana, foi um bocadinho antes, entre o Ismael e o Gaia. O Ismael que venceu por 27-23. Olhando para este jogo, Ema, um jogo a meio da semana, o que é que te pareceu a vitória do Ismael por 4 golos? É uma boa vitória do Ismael, acho que a segunda vitória com o Ricardo Moreira ao comando da equipa maiata e frente a um Gaia que não está a fazer de todo uma boa época e mais uma vez não conseguiu vencer o jogo. Foi um jogo um bocadinho, acho que muito, as equipas entraram muito nervosas, um jogo muito precipitado, um jogo muito rápido, o jogo começou com muitas transições rápidas, mas tanto Manuel Borges do lado do Gaia como Francisco Oliveira do lado do Ismael a pararem muitas bolas e a haver muito poucos golos no início do jogo, com muitos erros, muitas falhas técnicas. Um jogo muito jogado com o coração, provavelmente, e com os nervos à flor da pele, porque ambas as equipas queriam vencer e precisavam de vencer para cumprirem os seus objetivos, principalmente a equipa do Gaia. Mas não conseguiu, a equipa do Ismael acabou por ser mais forte e a conseguir levar de vencido a equipa de Carlos Rezende, que está a passar uma fase menos boa, mas que os jogadores já disseram, e o próprio treinador, que querem mostrar aquilo que são capazes, porque são capazes de mais, e acho que todos os adeptos do handball têm a noção que aquela equipa do Gaia tem qualidade para vencer alguns jogos, mas o que é certo é que as outras equipas também têm qualidade, e não está a ser uma boa época da parte deles, mas eu acho que poderão melhorar e contrariar os maus resultados que têm tido. Sim, exato, e nós já falámos aqui anteriormente sobre este Gaia, uma equipa que tem muitos jogadores jovens e são jogadores jovens diferentes daqueles que já tínhamos visto anteriormente. A equipa do Gaia tem tido vários jogadores e vários talentos jovens ultimamente, nas últimas épocas no seu plantel. No entanto, este ano realmente estão a sentir isso. É uma equipa com jogadores jovens e que estão a ter realmente a sua primeira experiência a este nível, e é normal que as coisas demorem algum tempo. Sabemos que já vamos a meio da época, mas não deixa de ser uma época totalmente atípica. Jogadores com 18, 19 anos, é normal que sintam mais esse choque, e a equipa é normal que ainda não joga aquilo que nós estávamos habituados e que se calhar esperávamos deste Gaia, que nos tinha habituado a bons resultados. Seguimos então para os jogos da 17ª jornada, que se passaram no sábado e no domingo. E Ema, começámos com o encontro entre o Belenenses e o Águas Santas no pavilhão Acácio Rosa. Foi um jogo em que o Águas Santas venceu por 2 golos, 22-24. Foi uma partida entre duas equipas que nós já falámos aqui bastante, que em que tudo indica devem disputar aquele quarto, quinto lugar, os lugares ainda de acesso às competições europeias, e foi um jogo em que o Águas Santas entrou melhor. O Belenenses teve muitas dificuldades e passou praticamente o jogo todo na luta a tentar correr atrás do resultado, só que no final sequer a maior experiência ou a melhor qualidade do Águas Santas acabou por fazer a diferença. Sim, de notar primeiro a ausência de provavelmente a estrela da equipa do Águas Santas, o jogador mais, o Pedro Cruz, que por lesão não esteve presente, e é sempre uma ausência que tem peso no lado do Águas Santas, e no lado do adversário também transmite aquela ideia de que hoje talvez seja mais fácil porque Pedro Cruz não está, mas o que é certo é que o Águas Santas não permitiu isso, e logo desde o início acho que António Campos a fechar muito bem todos os caminhos para a baliza. Nós já elogiámos aqui algumas vezes o guarda-redes do Águas Santas, e a merecê-lo, porque esteve muito bem, e naquele início um bocadinho, acho que também precipitado, principalmente do lado do Belenenses, António Campos a conseguir manter alguma calma do lado do Águas Santas, na defesa, e ofensivamente Pedro Seabra a acabar
por resolver praticamente todas as situações naquele início de jogo, como eu disse, algo atribulado, com as transições rápidas ou os remates em apoio de Pedro Seabra, ou mesmo com o 2-2, a conseguir resolver muito e ultrapassar aquela defesa 5-1 que o Belenenses apresentou. Pedro Seabra acabou por ser o comando do ataque da equipa do Águas, visto que Pedro Cruz não estava presente, mas é como disseste, o Águas Santas e o Belenenses são duas equipas experientes e que lutam pelo quarto, quinto lugar, e este jogo era muito dois adversários diretos, um confronto muito importante para ambas as equipas, onde ambas as equipas queriam ganhar. O Águas Santas conseguiu na primeira parte ganhar uma distância no marcador, algo confortável, não muito, por isso que Luís Monteiro, para contrariar isso, pediu 2 timeouts ainda na primeira parte. O seu primeiro time-out ele tentou ofensivamente colocar 2 pivôs para tentar explorar as situações de 2-2, isto com 6-6 ainda. Mas não sortir muito efeito, e passado de 7 minutos, aos 19 minutos da primeira parte, Luís Monteiro coloca novo time-out e aí sim arrisca o 7-6 para tentar vencer a equipa do Águas. Mas o que é certo é que o Belenenses andou os 60 minutos atrás do resultado, esteve muito próximo de empatar ou quiçá ganhar o jogo, mas acabou por não conseguir. Sim, exato, e foi um 7-6 em que vimos várias vezes o João Muniz, tanto o João Muniz como o Miguel na baliza, a terem que correr, a sprintar para trás, a tentarem impedir o gol. Muitas vezes aquilo que o Águas Santos conseguiu fazer, e sabemos que é um risco do 7-6, os golos de baliza a baliza, de baliza aberta. E Emma, olhando para este jogo e sabendo do quão atípico este campeonato está a ser e do facto de serem duas equipas que nós colocamos na luta para esse quarto, quinto lugar, achas que este jogo, esta vitória do Águas Santas também foi mais uma prova de força a dizer que, apesar daquilo que o Belenenses tem feito nos últimos anos e tem-se reforçado bem e tem muito talento naquela equipa, uma prova de força do Águas Santas a dizer, atenção que aquele quarto lugar é nosso, não, nós queremos mesmo aquele quarto lugar, porque são dois rivais diretos e ainda muita coisa pode acontecer, claro, sabemos disso. No entanto, venceres na casa de um dos teus adversários diretos até acaba por ser quase uma mensagem psicológica para a outra equipa, a dizer, atenção que nós queremos mesmo isto. Sim, eu tenho quase certeza que sim. Também não nos podemos esquecer, talvez, do Madeira Sado nesta luta. Uhum. O ABC, se calhar, já está um passinho atrás, mas acho que estas 3 equipas vão até o fim do campeonato lutar por esse quarto lugar. Mas sem dúvida que o Águas Santas a mostrar a sua posição, e acho que o Belenenses não está a corresponder, se calhar, àquilo que fez na última época. E a classificação acaba por demonstrar isso, que com 16 jogos tem 35 pontos, e o Águas Santas com menos 3 jogos tem os mesmos pontos. Portanto, acho que o Águas está claramente um passo à frente dos lisboetas, e é certo que vão continuar a mostrar que querem aquele quarto lugar, porque acho que o Águas Santas este ano, acho não, tenho a certeza, apostou muito e bem com a vinda do Pedro Seabra e Nuno Grilo, acho que são os maiores exemplos disso. Reforçaram-se bem e vão lutar por aquele lugar, e acho que estão a fazer um ótimo trabalho nesse sentido. Já o Belenenses, apesar de também se ter reforçado muito bem, acho que as coisas não estão a resultar tão bem como seria de esperar. Sim, e foi um início de campeonato, um início de época com as competições europeias, logo daí foi um início se calhar mais antecipado, apesar de, sabíamos que ia ser, que foi um ano envolto em muita incerteza, a equipa não sabia e ficou até à última para se ter a confirmação de que a equipa ia poder jogar ou não a EHF European League. Depois disso, a questão do Covid e o número de jogos que tiveram que adiar por equipa estar positiva, e portanto tem sido um início de época atípico, e sabemos que num ano tão estranho como este, depois todos esses pormenores acabam por contar e acabam por fazer a diferença. De seguida, o encontro entre o Sporting e o Gaia, a equipa de Rui Silva venceu por 29-18, Emma, um jogo que marcou ainda mais oficialmente a saída do Frankis. Viste o teu Joel a jogar na primeira linha e fez um bom jogo, um Sporting que, e nós frisámos isto aqui ao longo da emissão que fizemos na Twitch sobre a saída do Frankis, um Sporting que vai obrigatoriamente sofrer mudanças, vai ter que alterar algumas coisas para poder colmatar esta saída do seu melhor jogador e do jogador que sabíamos que ia, a maior parte das vezes, apesar de todos os jogadores terem maus momentos, era sempre aquela constante e carregava muitas vezes esta equipa até à vitória. Sim, sem dúvida que o Sporting não vai ter uma época fácil se não se reforçar, e com certeza que o irá fazer, porque além da saída do Frankis, que é isso tudo que toda a gente falou nas redes sociais,
também perderam até o Clarac, que apesar de não ser um pivô de outro mundo, era uma excelente opção porque atacava e defendia, era competente, não vou dizer que era extraordinário, mas era competente e era mais uma solução que o Sporting perdeu. E este jogo com o Gaia demonstrou exatamente isso. Eu não sei ao certo quantos jogadores da equipa B foram este jogo, mas 5 ou 6 provavelmente jogaram e acho que todos marcaram, dos que foram, exceto o Guimarães, o Uhum. Eduardo Guimarães. Acho que foi o único da equipa B que não marcou, mas todos jogaram. E foi um jogo que começou logo com o Sporting mais forte do que este Gaia, que já referi, que acho que está um bocadinho abaixo daquilo que pode estar. Acho que não foi um jogo muito bem conseguido da parte do Gaia e o Sporting rapidamente a conseguir com naturalidade alguma vantagem confortável e depois Rui Silva a conseguir gerir e a dar minutos a Joel Ribeiro na primeira linha, que toda a gente que já me ouviu falar do Joel sabe que eu acho que o lugar dele é na primeira linha e não a fazer piscinas na ponta, porque nada contra os pontas, mas o Joel ao jogar na ponta ele não vai fazer muito mais além de piscinas. Tem defendido sempre a segunda e acho que é um bom defensor e ajuda o Sporting nesse aspecto, que tem alguma dificuldade com os defesas, segundos e terceiros defensores, ainda para mais com a saída de Teo Clarac e Franquis Carol. O Joel tem defendido sempre a segundo e tem defendido bem, mas a atacar, acho que o Joel na ponta, eu não queria dizer isto porque acho que não é assim tão radical, mas é quase como se fosse menos um, porque ele está lá, mas os jogadores sabem que ele não é ponta e acabam por não trabalhar muito para a finalização acontecer lá. Ou ele vem ter interferência à zona central do campo ou acaba por ficar um ponta esquecido, digamos assim, na vez de ser um menos um, será mais um ponta esquecido. E acho que ele na primeira linha mostrou toda a capacidade que ele tem. Logo no primeiro ataque que ele faz, ele resolve o ataque num 1 para 1 muito bem a conseguir finalizar, mas não é questão dos golos, porque ele também mostrou que pode ser lateral, que ele fez lá um excelente gol em suspensão. Mas acho que o Joel tem muito handball, ele lê muito bem o jogo, consegue perceber, movimentar bem as peças e fazer o checkmate, digamos assim. Eu acho que é um jogador bastante inteligente e merece a oportunidade de o mostrar, porque ele na ponta acaba por não conseguir mostrar todas as suas capacidades e os treinadores têm de explorar as melhores capacidades de cada atleta e acho que isso não estava a acontecer com o Joel, mas pode ser que daqui para a frente aconteça, porque o Sporting acaba por ter menos soluções e terá que recorrer aos mais jovens. Neste jogo também não tivemos, foi Salvador, que infelizmente teve aí um susto, que não sabemos muito bem a situação dele, mas esperamos que já se encontre bem e que possa regressar ao plantel dos Leões para ajudar esta equipa a ter mais soluções, que em Salvador sabemos que é muito importante nesta equipa do Sporting. Sim, exato. Uma equipa e pegando aí nessa questão do Joel, achas que, sabendo da saída do Frankis e sabendo o quão curta é a primeira linha do Sporting e sabendo que o próprio Carlos Ruesga tem sido assolado por lesões, não é algo novo, mas esta época então está a ser ainda mais claro, achas que o professor Rui Silva no fundo vai ter que assumir, pelo menos agora no futuro próximo, o Joel na primeira linha, por ter Nuno Roque, mas depois, especialmente para essa posição de central, não ter assim muito mais opções que já estejam rotinadas com a equipa? Sim, sem dúvida que Rui Silva vai ser quase que obrigado a utilizar o Joel na primeira linha, tal como tu disseste, só tem como central, só tem o Nuno Roque e também sabemos que o Roque também não está a 100% fisicamente e, na minha opinião, não é jogador que aguenta os 60 minutos e essa carga também acaba por o desgastar e o rendimento não será o melhor durante todo o jogo. E depois na lateral tem o Valdés, na lateral esquerda, que também ele poderá, e eu acho que ele tem físico para aguentar 60 minutos a atacar e a defender, mas não é questão disso. O tipo de jogador que Valdés acaba por retirar algumas soluções e se Rui Silva quer explorar tudo o que pode dar no ataque, terá que recorrer a João Ribeiro. Sim, exato. E olhávamos agora para, digamos, para a situação clínica do Sporting e Bingo está de fora 4 a 5 semanas, portanto a partir daí também não vai ser fácil a situação na ponta esquerda. O Carlos Ruesga que também não alinhou nesse jogo por ter sofrido um toque e ter que repousar, e o próprio Salvador que sofreu um traumatismo crânioencefálico
e portanto foi num treino, foi uma situação que na altura, até em direto na Twitch, o nosso Tigas disse que tinha havido esse susto, e o Salvador depois também acabou por não jogar, mas esperemos que já esteja melhor e que já se esteja a sentir melhor. E Emma, depois seguimos para o jogo entre o Porto e o Ismael, um Porto que vence 33-22, 11 golos de diferença, mas tal como nós falávamos no início, antes de começarmos a gravar este programa, foi um Ismael que podia ter assustado o Porto, e foi um grande Alfredo Quintana que no fundo também permitiu à equipa dos Dragões manter no fundo aquilo que se esperava, né, que era o seu domínio, e terminar com a vitória. Sim, foi um jogo que ficou por 11 golos, mas o que aconteceu no início do jogo não está refletido no resultado todo. O Ismael entrou bem, e eu gosto muito quando as equipas ditas inferiores, mais pequenas, entram nestes jogos com vontade de vencer e não entram já derrotadas antes do apito final. Foi isso que aconteceu com o Ismael, entrou com vontade, a conseguir defender muito bem, a anular a primeira linha do Porto, e o Porto a ter imensas dificuldades para encontrar o caminho para a baliza, e quando encontrava eram sempre em situações menos favoráveis, e Francisco Oliveira acabava por conseguir defender algumas das bolas as que iam à baliza, e o Ismael a conseguir muitos contra-ataques, e com isso a ficar sempre no jogo, dentro dos primeiros 20 minutos de jogo, salvo erro. Mas como tu disseste, Alfredo Quintana a manter sempre o jogo por seja para um lado ou para o outro, nunca deixou que o Ismael ganhasse vantagem no marcador, e depois Magnus Anderson a pedir time-out, a acordar, digamos assim, os seus jogadores, que nós todos sabemos que o Porto é capaz de vencer qualquer uma das equipas da P1 com certa facilidade, e foi isso que aconteceu. O Porto acabou por acertar ofensivamente, e depois com alguma naturalidade a vencer o Ismael por 11 bolas, mas acho que devemos dar os parabéns ao Ismael e todas as equipas que vão ao Dragão com vontade, e que demonstram dificuldades às equipas, à equipa do Porto, que é uma super equipa, e que teve que suar um bocadinho para conseguir disparar no resultado. Sim, um Porto que já leva 17 jogos, 17 vitórias, tem neste momento o melhor ataque da competição, a terceira melhor defesa, digamos assim, do campeonato placar handball 1. E Emma, nós falámos aqui muito, se calhar no episódio anterior, da situação do Porto, das competições europeias, do desgaste que a equipa tem sofrido, e olhando também para esse início de jogo em que o Porto se calhar teve mais algumas dificuldades. Nós temos um Porto que jogou de 2 em 2, 3 em 3 dias, com viagens. Achas que isto é difícil, porque no fundo as equipas não podem abdicar de nenhuma competição, claro, e sabemos que o Porto, quando entra, pelo menos no plano interno, entra para vencer todos os jogos, para vencer todas as competições. Mas não achas que o Porto pode estar a arriscar-se aqui mais à frente do campeonato, se calhar sofrer um bocadinho mais, porque neste momento a equipa tem um desgaste enorme, e já para não falar do facto de 11 jogadores terem jogado no Mundial, mais esse desgaste todo em cima, viagens, e o Porto não tem sido bafejado por lesões, e portanto por aí também se podem considerar sortudos, mas neste momento o Sporting está a 5 pontos, mas ainda faltam jogos importantes contra Sporting, contra Benfica. O Porto ainda tem algumas deslocações. Não achas que se calhar, e isto aqui, sabemos que o Porto, tal como disseste, tem capacidade para vencer todos os jogos, mas lá para a frente não existe a possibilidade do Porto depois vir a ressentir deste esforço todo que estão a fazer agora? Eu percebo tudo aquilo que tu dizes e acabo por concordar, porque o Porto é a equipa que tem mais desgaste no nosso campeonato, isso não há qualquer tipo de dúvida, além dos jogos da Champions, também por causa da seleção, e daqui a sensivelmente um mês teremos os pré-olímpicos. Mas eu acho que essa fase crítica acabou mesmo agora de passar, porque o Porto, no final do ano, na altura novembro, dezembro, teve muitos jogos das competições europeias adiados, e na altura até aproveitaram para antecipar jogos do campeonato, que era para não deixar acumular tudo. E sinceramente eu na altura disse que eles pareciam um bocadinho tolinhos, digamos assim, porque tiveram ali 2 ou 3 jogos em 4 dias, acho eu, para o campeonato. Sim. E ok, que foram jogos relativamente fáceis, na altura até foi quando vieram à banca vencer apenas por um gol, que não foi um jogo nada fácil, e depois jogaram com Gaia e Boa Vista, praticamente em dias seguidos, mas eles realmente fizeram isso numa altura que tinham de fazer, porque se nós olharmos agora, o Porto jogou com o ABC no domingo, na terça-feira
jogou com o Kielce na Polónia, passado 2 E já dias... tinha jogado com o Vardar no início da semana, Tinha jogado com o Vardar na quinta-feira ou na exato. sexta, no Acho que foi domingo jogou com o quinta-feira. ABC, no domingo jogou com o ABC, terça-feira jogou com o Kielce na Polónia e passado 2 dias jogou na Hungria com o Szeged, Pique Szeged, e viaja para Portugal e joga novamente com o Ismael. E isto não é fácil, isto numa semana, 4 ou 5 jogos, não é... E jogos intensos, não estamos a falar de jogos de Liga dos Campeões e foram jogos ali sempre disputados, apesar do Porto não ter conseguido vencer nem Szeged nem contra o Kielce, foram jogos difíceis para a equipa do Porto e que estiveram na luta. Sim, jogos difíceis, muito desgastantes, em que o Porto não conseguiu entrar bem. Temos tido esse problema que já referimos em vários episódios do Porto, não entrar propriamente bem nos jogos, mas depois acaba por lutar sempre pelo resultado e são jogos muito desgastantes e foi complicado, mas acho que esta jornada do Porto agora, entre aspas, que acabou, iriam ter agora jogo com o Flensburg, mas foi adiado. Mas acho que o Porto poderá sempre correr esse risco de agora depois dos pré-olímpicos. Tudo a questão pode é porque depois ainda faltam esses jogos das competições europeias, ainda temos Taça de Portugal, que também são mais 3 ou 4 jogos, mas também entram nesse calendário. Não se sabe que jogos é que ainda vão ser mais adiados, não é? Portanto, há muito este risco, não é? De chegar ali a uma altura importante do campeonato. E o Porto, e nós falamos aqui, o Benfica sequer já não tem essa situação, já não tem essa situação de competições europeias, o Sporting ainda está na European League, mas é diferente. O Porto corre realmente um risco, que sabíamos que correria sempre, de quando chegar àquela fase de decisão, se já não tiver então essa vantagem mais consolidada, poder ter que suar. O próprio Magnus Andersson tem dito isto em grande parte dos jogos, pelo menos que nós tivemos a oportunidade de ir cobrir, a própria questão mental do Porto estar a sofrer um grande desgaste psicológico, de ter que estar constantemente a mudar de competições, a mudar de estilo de jogo, muitas vezes. Era por essa razão que eu estava mais a pegar nesse ponto. Sim, tem de estar sempre a mudar o chip e com certeza que não será fácil nem para os treinadores nem para os jogadores, e é sempre um risco, nós sabemos que é, e nessa altura desse jogo com o Avanca, que não é um adversário que também esteja a fazer uma excelente época, mas assustou o Porto, e temos muitos adversários na P1 que podem aproveitar. O próprio Vitória no final acabou, mas foram nos últimos 45 minutos, tu bem te lembras, foi ali até ao fim. Sim, foi um jogo muito equilibrado. Na altura, o único adversário que tinha conseguido equilibrar um jogo durante tanto tempo, eu lembro-me perfeitamente desse jogo, que o Vitória teve muito bem e perto também de surpreender o Porto, e claro que há muitas equipas neste campeonato que estão com vontade de surpreender o Porto, acho que qualquer uma quer, mas temos muitas com capacidade para isso e que irão aproveitar esse desgaste. Também vão esperar que o calendário lhes sorria e que o Porto tenha uma jornada complicada quando enfrentar alguns desses adversários, e poderá, sem dúvida, acontecer. Não podemos dizer que vamos ter um Porto invicto, porque isso está muito longe de ser verdade, exatamente por aquilo que falámos, que o desgaste físico é enorme e psicológico também. Sim, ainda faltam muitos jogos. O Porto neste momento tem 17 jogos feitos, 17 vitórias, mas ainda falta muito para vermos o que vai acontecer. A verdade é que os Dragões têm 5 pontos de vantagem para o Sporting, que é o segundo classificado, com 46, e tem mais 14 pontos do que o Benfica, que tem 37 pontos, mas tem menos 4 jogos realizados. Mas seguimos então para o jogo seguinte, e tu estiveste lá presente, o embate entre a São Joanense e o Póvoa, as duas equipas que subiram este ano ao Campeonato Placar Handball 1, um Póvoa que nós já temos frisado aqui várias vezes, nos tem surpreendido, não esperávamos uma época destas por parte do Póvoa, vencem aqui por 5 golos. O que é que pareceu este jogo entre duas equipas que têm tido uma época de regresso à primeira divisão totalmente diferente, digamos assim? Exatamente, era o que eu ia dizer, que são as duas equipas que subiram, mas que são duas equipas que estão a ter um primeiro ano muito diferente. A São Joanense a ter um ano de subida dito normal, em que consegue subir e tem dificuldade em vencer jogos, vai vencendo, acho que tem 2 vitórias ou 3 até agora, e um empate. Tem um empate com o Bora em casa, venceu o Horta em casa e venceu o Gaia fora. Pronto, está a ter um primeiro ano na primeira divisão relativamente normal, com alguma dificuldade, mas que vai conseguindo alguns bons resultados. Já o Póvoa está a ser, digamos, um outsider. Já esperávamos
que fosse um bocadinho assim, que chegasse à primeira divisão e conseguisse surpreender, mas nunca pensámos que fosse tão literal e tão claro este ano do Póvoa, que está a ser de notar, e desde já também acho que parabenizar o Póvoa pela nova contratação de Rafael Andrade, vindo do Avanca, que acho que é uma adição importante a esta equipa. O Póvoa, como lateral direito até ao momento, tinha José Rolo e Manuel Sousa, que tinha estado um ano sem jogar e antes vinha do Arsenal de Veza, e o José Rolo, que é um jogador já muito experiente, mas que não é um jogador que tenha capacidade para defender a segunda ou a terceira como o Rafael tem, e que ofensivamente não tem capacidade física para aguentar os 60 minutos. E acho que o Rafael vem dar aí outra vida ofensiva ao Póvoa, porque é um jogador que tem primeiro é grande, tem uma excelente impulsão e acaba por ser uma adição importante, e defensivamente sem dúvida que o e o Póvoa gosta muito de defensores mais agressivos, mais com essa energia que acho que o Rafael tem. Acho que vai ser uma boa adição a este plantel, que já tinha dado boas provas, e este tipo de adições só vem acrescentar qualidade. Pegando no jogo, foi um jogo que começou algo equilibrado, e este Póvoa também nos tem habituado um bocadinho ao muito bom, e depois a estes jogos mais atribulados em que cometem muitos erros. E acho que o Póvoa entrou neste jogo muito relaxado. Pensei que ia vencer relativamente fácil a São Joanense. São Joanense não contava com o Miguel Cortinhas, que se tem, a parte de Lourenço Santos e de Vinícius Carvalho, tem-se afirmado como uma das peças fundamentais desta equipa, e então o Póvoa talvez achasse que ia ter o jogo mais facilitado, e começou até com alguns jogadores que não costumam ter muito tempo de jogo, mas aos 17 minutos Jorge Carvalho foi obrigado a colocar os titulares, digamos assim, para conseguir fugir no resultado. E o que é certo é que nunca conseguiu uma distância muito grande, apenas perto dos minutos finais conseguiu distanciar-se no marcador e vencer. A São Joanense conseguiu dar luta durante todo o jogo, e acho que Vinícius Carvalho teve uma exibição muito boa. E eu já falei isso contigo algumas vezes em off, é um jogador que precisa de falhar muito para marcar muito, mas acho que neste jogo conseguiu ter uma eficácia melhor, apesar de Humberto Gomes saber sempre por onde a bola ia, nunca conseguia chegar a tempo, porque acho que é incrível a força que o Vinícius tem, e ele a conseguir ser um homem muito importante. Mas o Póvoa, com a sua experiência, e também o Humberto a aparecer ainda mais nos últimos 10 minutos, acabaram por conseguir distanciar-se um bocadinho mais do resultado e garantir a vitória. Póvoa, a equipa revelação? Acho que é uma pergunta que se responde a si mesma, mas... Acho que não há grandes dúvidas disso. Nós já tínhamos feito, quando nós fizemos o balanço de Natal, nós tínhamos feito na eu equipa acho que não fizemos, revelação. eu acho que não fizemos equipa revelação. Não, Eu acho que não. se calhar não. Eu lembro que nós tínhamos metido. Nós fizemos os jogadores revelação. Nós fizemos os jogadores Já não sei. revelação, portugueses em Portugal e fora. Fizemos os melhores jogadores, as melhores jogadoras, melhores treinadores, e lá estava o Eu treinador não do estou a Póvoa. falar, não estou a falar dos prémios, estou a falar Ah, num conversas de segunda que nós fizemos o balanço de Natal, e eu tenho quase certeza que nós falámos das equipas, foi só de equipas. pois foi, pois foi, tens razão, já me estou agora a lembrar, já se fez aquilo hoje. Pronto. E acho que até metemos tipo Quando a disseste revelação, a conversas, surpresa quando disseste positiva e conversas, negativa. quando disseste conversas de segunda, fez-se luz. Quando disseste conversas de Pronto. segunda, fez-se luz, exatamente. O Póvoa tem sido claramente, é o sétimo classificado neste momento, tem menos um ponto que o Belenenses e o Águas Santas, que são neste momento o quinto e sexto, o sexto e quinto classificados respectivamente, e tem menos 2 pontos do que o Madeira SAD, que é neste momento o terceiro classificado, e só tem menos 3 pontos do que o Benfica, que é o terceiro classificado. Portanto, isto aqui está tudo muito perto, apesar de, e é sempre preciso frisar, há muitos jogos em atraso. A equipa do Benfica e a equipa do Águas Santas, por exemplo, só tem 13 partidas até agora. O Madeira SAD, que está em quarto lugar, já tem 15, e portanto depois o Belenenses e o Póvoa já têm 16. Muitos jogos ainda por realizar, muita coisa ainda pode mudar. Este vai ser um campeonato em que, para chegarmos à classificação final, vai ser preciso esperar mesmo verdadeiramente até à última jornada, porque isto ainda vai mudar muito. Sim, retirando aí a parte do primeiro classificado, que vai depender muito se existem ou não surpresas, mas para a classificação final
estar praticamente definida, acho que vamos mesmo ter que esperar pelo final do campeonato. Aqueles acessos ao quarto, quinto lugar, acesso ali aos últimos lugares das competições europeias, vai ser uma luta renhida até ao final. E falamos de luta pela Europa, também falamos do Madeira SAD, que bateu o Boa Hora por 27-21. Emma, mais uma vez, nós no início desta época colocámos o Madeira SAD, não sabíamos muito bem o que é que a equipa iria fazer, sabíamos que ia ser uma época diferente, depois de um investimento e com as dificuldades financeiras que atravessavam. O professor Paulo Fidalgo disse que ia ser um ano em que tinha que ser jogo a jogo, não podiam fazer grandes planos, iam tentar vencer o máximo de jogos possível, e a verdade é que os têm vencido, se calhar de forma até surpreendente, e lembro-me no jogo da Taça de Portugal, quando falámos com ele próprio disse que estavam muito orgulhosos dos seus jogadores por terem conseguido ter este desempenho até agora, quando estão em quarto lugar, com menos um ponto apenas com o Benfica. Sim, o Madeira está a fazer uma excelente época e é exatamente aquilo que tu disseste. O professor Paulo Fidalgo no início da época não quis apontar objetivos muito ambiciosos, depois de, nós já sabemos e já falámos disso, 2 anos consecutivos a chegar à final da Taça de Challenge, depois de não conseguir ficar em oitavo no ano passado, foi em oitavo que eles ficaram, e este ano a conseguir entrar no campeonato com uma mente menos ambiciosa, a pensar jogo a jogo, como o professor Paulo Fidalgo te disse, e a conseguirem a estarem em quarto lugar e a fazerem boas exibições. Têm apenas 3 derrotas e 3 empates, e o resto venceram tudo, e acho que estão a fazer uma época que se calhar não estávamos à espera, porque eu lembro-me quando nós fizemos espécies de antevisão a este campeonato, apontámos sempre mais rapidamente a ABC, Belenenses e Águas Santas a este quarto lugar, e esquecemos sempre um bocadinho deste Madeira, exatamente por o próprio treinador ter dito que não tinha esses objetivos muito altos, ia mais pensar jogo a jogo. O que é certo é que lhe está a correr bem e o Madeira está em quarto lugar. Sim, exato. E olhando para a equipa do Boa Hora, mais uma vez foi mais uma derrota, apesar de tudo estão em 11º lugar, contudo têm 17 jogos, e quando olhamos para as equipas que estão atrás, apenas o Boa Vista, que é neste momento o último classificado, também já tem esses 17 jogos. Temos Vitória, São Joanense, Sporting da Horta e Gaia, tudo com jogos em atraso e muito perto da classificação. No entanto, também temos que olhar para este Boa Hora. A equipa tem-se reforçado com alguns jogadores, o próprio João Esteves, o guarda-redes, que já jogou, Dani Garcia, e portanto pode ser que a equipa neste momento consiga ainda alterar, fazer uma inversão de curso e tentar amealhar algumas vitórias. Neste momento tem 2 vitórias, o mesmo que o Gaia. Não tem sido uma época fácil de todo para o conjunto de Lisboeta. Emma, foi mais uma jornada entrada nesta segunda volta. Olhando para agora, aquilo que temos visto, consegues fazer alguma previsão para esta segunda volta, quando ainda vamos agora no início, ou tendo em conta aquilo que já falámos aqui, Covid, jogos em atraso, jogos adiados, Taça de Portugal, competições europeias, lesões, etc, mais vale ficarmos caladinhos e prognósticos só se fazem no fim. Sem dúvida que prognósticos só se fazem no fim, e tudo o que nós dizemos poderá sair furado. Ainda agora referi o facto de não termos metido o Madeira na luta por este quarto lugar, e que acerto é que o quarto lugar neste momento é do Madeira SAD. Mas também olhando para esta tabela classificativa em que temos equipas com 17 jogos e outras apenas com 12, acaba por ser muito difícil fazer previsões, mas podemos, até pelo nosso conhecimento, embora não seja muito, podemos apontar algumas coisas, e eu acho que esta luta pelo quarto lugar vai ser interessante. Acho que podemos intitular assim, mas para mim acho que o maior candidato a este quarto lugar talvez seja o Águas Santas. Não sei se vou de encontro ao que tu pensas. Eu também acho que neste momento o Águas Santas, pelos jogos que têm atraso, pela diferença pontual, se a equipa vencer estes 4 jogos que têm atraso, mesmo que o Madeira SAD vença os 2 que têm atraso, o Águas Santas parte na frente, e ainda com alguns pontos de diferença, e portanto eu também tenho que dar neste momento vantagem ao Águas Santas, mas sabendo que o Madeira SAD está muito perto. O Belenenses, eu acho que neste momento a equipa atravessa um momento mais complicado, e não sei até que ponto é que vão ser capazes de se manter nessa luta até ao final, mas nunca sabemos, porque apesar de tudo o talento está lá. A equipa pode entrar agora numa sequência de vitórias interessante
e isso altera muito. Sabemos que o desporto é feito de momentos, e acho que concordo contigo neste momento. Pelo menos Águas Santas para mim parte na frente juntamente com o Madeira SAD, mas nunca sabe aquilo que pode acontecer. Quem sabe se não vemos até um Póvoa intrometer-se lá à frente e a fazer uma surpresa. Também não seja assim. Nós temos que ir, e de certeza que o Póvoa também está com os olhos postos. O Humberto, de certeza que é uma questão de tempo até ele vir à central e lateral. A primeira linha, Humberto Gomes, eu acho que é apenas uma questão de tempo. E, portanto, acho que a partir desse momento o Póvoa tem que olhar para cima. Não podem... Pronto. Tem neste momento o melhor guarda-redes do mundo. É verdade. O melhor guarda-redes do Mundial. Não percebe exato, é mentiroso. E queres deixar uma última mensagem a quem nos está a ouvir neste momento, antes de nos despedirmos? Claro, voltar a agradecer por nos acompanharem, e deixar já aí a dica para comprar as nossas espera aí que eu também suetes, tenho, os mas está nossos aqui debaixo. t-shirts. Está Tens aqui. a t-shirt. Tenho a t-shirt. Lindo, lindo. Quem nos está a ouvir tem que ir passar pelo YouTube. Pelo YouTube para conseguir ver, ou então pelas nossas redes sociais, onde consegue encontrar as nossas sweats e as nossas t-shirts, e fiquem atentos. Eu sei que nós já todos os dias vos mandamos ficar atentos, mas é preciso mesmo ficarem atentos, porque nós temos sempre novidades para vocês, e as surpresas estão a caminho. Por isso continuem-nos a apoiar, seja através do nosso merchandising, seja com mensagens ou com críticas construtivas, que eu e o Leonardo pedimos muitas vezes, feedbacks, e é muito bom, acreditem que é todos os elogios que recebemos, mas nós também queremos saber aquilo que vocês menos gostam, que é para nós podermos aperfeiçoar cada vez mais, crescermos individualmente e como projeto, porque acho que é esse o nosso maior objetivo, e se vocês nos derem essas dicas, torna-se tudo mais fácil. Exatamente, e para além de estarem atentos em relação ao nosso merchandise, têm que estar atentos para se manterem atualizados com tudo o que se passa no mundo do handball cá em Portugal e também lá fora. Relembrar mais uma vez então que o nosso merchandise está disponível, e tal como a Emma disse agora no final, agradecemos o feedback que nos vão dando, as palavras bonitas e o apoio que nos dão, mas se nos quiserem dar uma dura aqui e ali, nós também gostamos, porque precisamos saber se realmente é isto que vocês gostam, o que é que querem ver diferente, o que é que querem ver melhorado, esse tipo de críticas construtivas que também faz falta, e agradecemos os elogios. Podem continuar a vir, mas se quiserem dar uma dura aqui e ali, nós também agradecemos. Foi mais um episódio do No Intervalo. Se queres continuar a saber tudo o que se passa no mundo do handball, então tens que nos seguir, seja no site em www.7metros.com.pt ou nas redes sociais, e aqui vamos, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, na Twitch, no Spotify, e acho que está tudo. Está tudo. Portanto, tens aqui a lista, podes decidir, podes seguir em todos, deves seguir em todos, fazemos questão que sigas em todos para ficar sempre atualizado com tudo o que se passa. Este foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Mabastos. Meu nome é Leonardo Bordonhos, não percas o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.